Nesse vídeo, eu vou te mostrar como as questões de matemática do último concurso da prova para agente de trânsito de São Luís foi muito fácil. E não é só isso, eu vou te mostrar como resolver cada questão no passo a passo, de forma simples e descomplicada, mesmo que você não tenha nenhuma afinidade com matemática. E aí, pessoal, beleza? Professor Samuel Mendes aqui e vamos resolver aí nossa primeira questão. Olha só, na nossa primeira questão, nós temos o seguinte: um ônibus parte de determinado ponto de uma rodovia circular fechada e, ao percorrê-la, para de 6 em 6 pontos. Sabendo que há um total de 20 pontos ao longo da rodovia, quantas voltas completas, no mínimo, o ônibus fará para parar no ponto de saída? Bem, esse tipo de questão é um tipo de questão muito simples, tá? E a gente vai começar a desenhar esta questão, tá bom? Vamos então fazer o seguinte. Deixa eu pegar aqui um círculo pra gente e fazer uma elipse, né? Olha o que nós vamos saber, tá? Aqui, bem aqui, opa, cadê? Certo. Bem aqui, tá? Nós temos o ponto 1, tá bom? Bem aqui, vamos ter o ponto 1, certo? Ponto 1. E aí vamos lá, ó. Ponto 2, ponto 3, tá? E assim sucessivamente, até fazer aqui, ó, o 20º ponto. Lembrando, tá? É forma circular, então são 20 pontos. Só que a questão diz que ela para de 6 em 6 pontos, tá? Eu já imagino que tu já sabe o desenho, então eu posso tirar esse desenho para cá, né? Deixa só eu passar aqui rapidão. Só descer aqui um cadinho, que é pra gente começar aqui. Antes de eu resolver, imagina-se assim, né? O próximo ponto aqui é o 4, o próximo ponto aqui é o 5, o próximo ponto é o 6 e o próximo ponto é o 7. Lembrando que antes do 20 a gente tem o 19. Até aqui legal. E vai ser muito simples de você entender observando somente esses pontos, tá bom? Olha só, começa-se no ponto 1. Ok, o ônibus saiu do ponto 1, né, e andou o quê? De 6 em 6. E aí a gente faz como? Já que ele saiu do ponto 1, então 1 mais 6 foi parar no ponto 7. Opa, aqui ó, primeira parada depois da sua saída. Legal. Sua segunda parada, já que ele estava lá no ponto 7, então fica 7 mais 6, que vai ser quem? 13, né, pessoal? Opa, que bacana, olha. 13 a segunda parada, a terceira parada vai ser o quê? 13 mais 6. 13 mais 6, 19. Olha, que legal. 19. Gente, observa-se aqui, ó. O ponto 19, tá? É o penúltimo ponto da rodovia, né? Só que, se você observar, o próximo ponto é 20, mas só que ele para de 6 em 6. E agora, a gente confere daqui, ó. 19, aí confere lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A próxima parada vai parar aqui no quinto ponto, né? No quinto ponto de parada. A gente sabe que ele vai dar algumas voltas, tá? Até parar no seu ponto inicial, né? No seu ponto de partida. E a pergunta é a seguinte: quando é que ele vai voltar a parar no ponto 1? Bem, pensando nisso, a gente tem que encontrar o menor múltiplo comum entre o 6, tá, e o 20. Por quê? Porque a parada, né, a rodovia tem 20 pontos, tá bom? E ela para, o ônibus, no caso, para de 6 em 6. Então, precisamos encontrar o menor múltiplo comum entre 6 e 20, tá? Para começarmos. E aí a gente faz assim, ó. 6. Opa, deixa eu mudar a cor. 6, uma vírgula, que não é para dizer 6,20, mas sim para separar os números, tá? 6 e 20. E aí você faz aqui, ó, uma decomposição dos números, tá bom? 6 e 20, você pode dividir eles por 2. 6 dividido por 2, você sabe que vai dar 3. E o 20 dividido por 2, você sabe que vai dar 10. Até aqui, beleza, né? Deixa eu só subir aqui um bocadinho. Quando você fizer aqui, ó, novamente a divisão por 2, porque você ainda continua com o número par, então você vai ter o 3, que vai se repetir. Por que eu estou repetindo o 3? Porque se eu dividir 3 por 2, não me dá um número natural, tá? Então, eu repito o número. 10 dividido por 2, ó, vai dar 5, tá bom? Agora a gente faz aqui por 3.
3 dividido por 3, nós sabemos que vai dar 1. Opa, então essa parte aqui do 3 eu já acabei, né? Falta só eu repetir o 5. Por quê? Porque assim como o 3 dividido por 2 eu tenho que repetir, o 5 dividido por 3 também, porque ele não me dá um número natural, tá bom? E aqui eu vou dividi-lo por 5. O 1 eu vou repetir, e aqui eu vou repetir 5 dividido por 5 vai dar 1. Legal? Então aqui, ó. O que eu faço aqui é o seguinte, ó. É 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5, tá? Isso aqui é decompor em fatores primos, tá bom, gente? E aí, o que que a gente vai ter aqui? 2 vezes 2, nós sabemos que dá 4. 4 vezes 3, 12. E 12 vezes 5, olha só, 60. Opa, legal. O que que quer dizer esse 60? 60 quer dizer que o ônibus ele vai fazer 60 paradas, tá bom? Ele vai fazer 60 paradas até chegar ao ponto inicial. Só que eu não quero saber quantas paradas ele vai fazer para chegar ao ponto inicial. Eu quero saber quantas voltas ele vai dar para chegar ao ponto inicial. Bem, eu sei que ao todo a rodovia tem 20 pontos, tá? Aí a gente só faz a brincadeira assim, ó. 60 dividido por 20, nós sabemos que vai dar o quê, ó? Corta, corta, né? E você vai ter 6 dividido por 2. 6 dividido por 2, nós sabemos que é 3. Ou seja, pessoal, o ônibus, ele simplesmente vai ter que dar 3 voltas ao redor da rodovia para chegar ao ponto inicial. E nossa alternativa tá aqui, ó, letra E. Beleza, pessoal? Gostou da questão? Olha só, qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, beleza? Não esqueçam que aqui na descrição você também encontra o PDF com essas questões, tanto já resolvidas, tá bom? Quanto ele em branco para você brincar, caso você queira imprimir aí na sua casa ou simplesmente resolver no celular, tá bom? Então, vamos para a nossa próxima questão. Nessa questão, temos que um automóvel faz uma viagem de 340 quilômetros e está equipado com um computador de bordo que prevê quanto tempo falta para chegar ao destino final. Isto é feito supondo que a velocidade média do automóvel na parte restante da viagem seja a mesma da parte já percorrida. Olha só, gente, questão, ó, informação importante, tá? Ó. Isto é feito supondo que a velocidade média do automóvel, tá, na parte restante da viagem seja a mesma da parte já percorrida. Ok? Beleza? Passados 40 minutos após a partida, o computador previu que o tempo da viagem restante seria 5 horas, né? Seriam de 5 horas. Até aqui tudo bem. Sendo assim, quantos quilômetros o automóvel percorreu durante estas últimas 5 horas? Pessoal, essa é uma questão bem legal da gente resolver. Primeiramente porque, se você observar, deixa eu só pegar aqui para fazer a lista. Tá? O avião, ou melhor, o ônibus, né? Deixa eu só ver se está aqui. O ônibus, tá, tem uma distância a percorrer. Que distância é essa? Essa distância, tá, é de 340 quilômetros. Só que, tanto aqui do inicial ao final, ele já percorreu um total, aqui, ó, de 40 minutos. Tá? Vamos supor que aqui, ó, só isso aqui ficou em 40 minutos. Certo? O resto aqui da viagem, ainda falta 5 horas. A primeira coisa que nós devemos saber é que o tempo de viagem nada mais é do que o tempo percorrido mais o tempo que falta. Tudo bem? Ou seja, nesse caso, eu vou subir aqui a questão. Nesse caso, a gente tem o seguinte: o tempo de viagem que já foi percorrido, tá? Que temos aqui que é de 40 minutos, mais as 5 horas. Para organizar, a gente tem assim, né? 5 horas mais os 40 minutos. Tudo bem? Só que 40 minutos eu não consigo e eu não posso somar minutos com horas. Tá? Não tem cabimento a gente somar duas medidas de tempos diferentes. Mas eu posso transformar esse tempo aqui
em hora. Os 40 minutos em hora. Até porque, se você observar, ó, quantos quilômetros o automóvel percorreu durante estas últimas 5 horas. Eu não quero transformar em minutos, tá bom? Eu prefiro transformar em horas, tá? Os minutos em horas e não as horas em minutos, beleza? Então, vamos aqui, ó. Para a gente transformar 40 minutos em hora, a gente tem simplesmente fazer isso, ó. Você pega os 40 e divide por 60, ok? E aí você tem 0 com 0, você corta, ficando aqui 4 sobre 6. 4 sobre 6 é simplificável, né? Você consegue aqui simplificar. Ficando, então, 2 sobre 3, pessoal. Tá bom? 2 sobre 3. Isso daqui é equivalente aos 40 minutos. Agora sim, você pode fazer isso, ó. 5 mais 2 sobre 3. 5 mais 2 sobre 3 é assim, ó. Você pega 3 vezes 5 dá 15, 15 mais 2, 17. Ficando 17 sobre 3, tá? Isso daqui que a gente acabou de encontrar, tá? É a hora, tá? A hora total que que o ônibus, né? No caso, vai percorrer, certo? É o ônibus, um automóvel, né? Que o automóvel vai percorrer, né? O tempo total que o automóvel vai percorrer. Se já encontramos agora as horas, agora você deve observar a seguinte informação que foi dada na questão. Olha aqui, ele diz que a velocidade média do automóvel, né? Ou seja, isto é bem aqui em cima, ó. Isto é feito supondo que a velocidade média do automóvel na parte restante da viagem seja a mesma da parte já percorrida. Então, a gente precisa calcular essa velocidade média, tá bom? Primeiro, a gente já tem que o espaço, né, que a distância, no caso, é de 340 quilômetros. Então, como é que a gente faz para calcular a velocidade média? Você lembra lá do jardim de infância que a professora dizia que velocidade média é distância dividido pelo tempo. Ok, você tem a distância e você tem o tempo. Qual é a distância? A distância aqui, ó, é 340 quilômetros, né? E qual é o tempo? É 17 sobre 3. Aqui acontece um negócio bem legal, tá? Porque você tem um número dividido por uma fração. Lembra lá, divisão entre duas frações, você conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Aqui é 340, então fica 340 vezes 17 sobre 3, né? Então vai ficar 3 sobre 17. Além disso, a gente tem uma simplificação aqui, porque 340 é múltiplo de 17, tá? Se tu pegar 20 vezes 17, tu vai encontrar 340. Então, simplificando 340 por 20 e 17... Opa, por 20 não, né? Por 17 e 17 por 17, legal. Então, você ficou com o quê? 340 dividido por 17 vai dar 20. 20 vezes 3, tá? Porque 17 dividido por 17, você sabe que dá 1. 20 vezes 3 é 60. 60 quilômetros por hora, certo? Encontramos agora a velocidade, pessoal. Agora ficou muito fácil. Vamos só calcular a distância que falta no restante do percurso aqui, ó, tá? Nas últimas 5 horas. E como é que a gente faz isso? Bem, nós já temos o tempo. Se a gente já tem o tempo e temos a velocidade, a gente consegue calcular a distância. Olha aqui a fórmula. Velocidade é igual a distância dividido pelo tempo. Se eu pegar essa mesma fórmula, eu posso escrever assim, ó, que a distância é igual a velocidade média vezes o tempo, certo? Então, ó, a gente faz assim. Quem é a velocidade média? A velocidade média está aqui, ó, 60 km por hora, tá bom? Então, vamos fazer só 60 vezes o tempo que falta aqui, ó, 5 horas. Então, vamos multiplicar por 5. 60 vezes 5, nós sabemos que é 300, tá? 300 o quê? Isso aqui, ó, é os 300 quilômetros que ainda falta. Ou seja, pessoal, a distância que falta, tá? Só descer aqui um cadinho, né? Os quilômetros que ainda faltam é, na verdade, tá? 300 quilômetros. A alternativa para a gente nessa questão é a letra D, pessoal. Beleza? Aproveitando, deixa aí nos comentários se você vai fazer esse concurso, tá? Concurso agora de 2024. O que você está pensando? Se você está estudando, se você não está.
beleza? Se você quer aí que a gente forme um grupo de estudo aí, eu faço um grupo e boto aí no link na descrição pra galera tá entrando, tá bom? Lembrando que já tem também um vídeo aqui no canal de probabilidade justamente para esse concurso, só questões da banca IBAD, pessoal, tá? Só questões da banca IBAD. Eu vou estar resolvendo todos os tópicos de matemática, tá? Matemática e raciocínio lógico que tem lá no edital, beleza? Vamos aí para a nossa próxima questão. Se eu fosse você, eu já me inscrevia no canal, tá bom? Próxima questão, a gente já pensa da seguinte maneira, né? Considere que os ônibus, presta bem atenção nessa questão, considere que os ônibus de uma certa linha passam por determinado ponto de 7 em 7 minutos. Isso aqui é o sonho de um ludovicense, de 7 em 7 minutos ter um ônibus, ainda mais no BR-135, tá bom? Se um ônibus passou por este ponto às 15 horas e 42 minutos, um passageiro que chegar a este ponto às 18 horas e 3 minutos para pegar ônibus terá de esperar um tempo mínimo de... Tá? Imagina o ser humano lá no terminal da Coab, tá bom? Esperando o ônibus. E aí, o que acontece? Esse tal ônibus passa de 7 em 7 minutos, tá bom? A primeira hora que ele passou, né, foi 15 horas e 42 minutos. E depois, né, diz que o passageiro, né, o ser humano chegou às 18 horas e 3 minutos. Isso quer dizer que essa pessoa chegou lá e não tem o ônibus disponível para ela naquele momento, tá? Quando ela chegou, o ônibus já tinha passado e ela vai esperar um tempo, tá? Dentro dos 7 minutos, tá bom? Que vai corresponder, né, à chegada de um outro ônibus ou de um novo ônibus, tá? Até aqui, beleza. Como é que a gente começa a responder? O primeiro ponto importante é a gente separar, tá? Eu quero aqui os minutos. Por quê? Porque foram de 7 em 7 minutos que esse ônibus passa. Então, eu quero saber esses minutos, tá bom? Lembrando que, se você pega aqui, ó, das 15 horas, tá bom? E 42 minutos até as 16 horas, você tem um total de 18 minutos, certo? Tem um total de 18 minutos. E se você pensar da seguinte maneira, tá? Das 16 horas, ó, das 16 horas, aqui, ó, das 16 horas até as 18 horas, que são aí 2 horas de relógio, você sabe que cada hora é 60 minutos, então 2 horas de relógio equivale a 120 minutos, tá bom? E aqui é mais simples ainda, né? O tempo que falta, ó, das 18 horas até as 18 horas e 03 minutos, né? Se passaram, então, 03 minutos. Ok? Só que não é isso que a gente quer ainda. A gente está aí no caminho da resolução. Quantos minutos se passaram da chegada do ônibus, aquele ponto, até o momento em que a pessoa chegou? Se você somar tudo isso aqui, ó, 120, né? Mais 18, mais 3, você vai encontrar um total de 141, pessoal. 141. Tá? Detalhe importante, ó, é de 7 em 7 minutos que o ônibus passa. Nesse momento, a gente pensa nos múltiplos. Se passa de 7 em 7 minutos, significa dizer que o primeiro vai passar 7, o segundo 14, o terceiro 21, o próximo 28, né? E vai passar aqui, ó, o outro em 1 minuto 141. Só que se você observar, tá? 7 multiplicando 20, você vai chegar a 140, tá bom? 140, legal, beleza. Qual é o próximo múltiplo de 7 aqui, ó? 7 vezes 21 seria aqui, ó, 147. Tá, beleza, tenho aqui os múltiplos de 7, só que 141 é depois de 140. Se você prestar bem atenção, tá? A pessoa chegou 1 minuto após a partida do ônibus, porque o ônibus, antes dela chegar, saiu daqui, ó, nesse minuto 140. Ela chegou no minuto 141. O próximo ônibus vai chegar no minuto 147. Então,
Como é que a gente vai fazer agora para entender qual é o tempo que ela vai esperar? Muito simples. Quanto é que dá 147 menos 141? Bem, né? Se você sabe, 006. Ou seja, a pessoa ela vai esperar um total de 6 minutos, tá? 6 minutos que a pessoa vai esperar. Então, ó, a alternativa correta para a gente aqui, ó, nessa questão, está aqui, letra E, pessoal. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado dessa questão e vamos para a nossa próxima questão. É a quarta questão, né? E essa aqui é uma questão bem legal e bem interessante também, tá? E eu espero que vocês estejam gostando, já tenham deixado seu like e também se inscrito no canal, tá? Vamos lá, ó. Uma torneira com defeito, tá? Goteja 7 vezes a cada 20 segundos, tá? Admitindo-se que as gotas tenham sempre um volume igual a 0,2 mililitros, o volume de água desperdiçado em hora é de... A primeira coisa que a gente tem que pensar é se ele quer em horas, tá? Se ele quer em hora, nós temos que chegar a um dado ponto de transformar as coisas em hora, né? Só que ele diz que aqui ainda está em segundos, então a gente vai transformar de segundos para minutos, de minutos para hora, beleza? Então a gente vai fazer basicamente uma regrinha de 3, legal? Ó, 7 vezes a cada 20 minutos, pessoal. Se você, tá, pensar bem, 7 vezes a cada 20 minutos, não, né? 20 segundos. O que que nós vamos ter? 7 vezes a cada 20 segundos. Isso aqui, ó, tá? É constante. 7 em 20, aí você vai ter 14 em 40, tá? E 21 em 60 segundos. Ok? Legal. Então, ó, com isso aqui, com essa pequena informação, a gente tem que cair 21 gotas em 60 segundos. Se você lembra que 1 minuto equivale a 60 segundos e 1 hora equivale a 60 minutos, certo? E aí você basta fazer a multiplicação. Lógico, né? Faz quem? 21 sendo multiplicado por 60. Nem vou fazer essa multiplicação toda, porque eu estou multiplicando por zero. Eu vou deixar o zero aqui de ladinho e vou fazer 6 vezes 1 vai dar 6, e 6 vezes 2 vai dar 12. Ficando, então, com 1.260, tá bom? Lembrando, só façam desse jeito quando o zero está aqui, tá? Tá bom? E aí eu encontrei 1.260. 1.260 gotas por hora. Só que o volume de água de cada gota é de 0,2 mililitros. Como é que eu faço para encontrar esse volume total aqui gasto? Multiplicação. Se uma gota é 0,2, 2 gotas é 0,4, 3 gotas é 0,6 e assim sucessivamente. Se eu tenho 1.260 gotas, eu vou multiplicar por 0,2, tá bom? Então vamos aqui, ó. Vamos só fazer a multiplicação de, bem aqui embaixo, ó, 1.260 sendo multiplicado por 0,2. Pessoal, se aqui é um zero, eu vou esquecer ele e vou fazer apenas a multiplicação por 2, tá? Então fica assim, ó. 2 vezes 0 vai dar 0. 2 vezes 6 vai dar 12. Fica o 2 vai 1. 2 vezes 2, 4 com 1, 5, né? E 2 vezes 1, 2. Ou melhor, 2 vezes 1, 2, né? E ó, como eu tenho um número depois da vírgula, vou colocar um número depois da vírgula aqui também. Ok? Isso significa dizer que o volume é de 252 mililitros. Só que agora é que vem um esquema legal. Eu tenho que transformar isso aqui de mililitros para litros ou metros cúbicos, certo? Só que se você tem a regrinha lá, né? Ó, a regrinha é básica, tá? Diz que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro, beleza? A primeira coisa que eu faço é, eu vou transformar para litros, porque aqui está em litros as 3 opções. Se não der uma alternativa em litros, a gente transforma para metro cúbico, tá? Beleza. Então vamos lá, né? Vamos começar aqui a brincadeira. Só para lembrar, se você não sabe,
ou se você ainda não lembra, presta atenção. As regrinhas lá é bem simples assim, ó. É litro, decilitro, tá? Centilitro, opa, e mililitros, tá? Que no caso é o que a gente tem lá. Aqui vem quilolitros, hectolitro, tá? E decalitro, certo? Só muda aqui o L, tá, gente? No lugar do metro, só muda aqui é o L. Sem problema nenhum. Lá, a nossa alternativa, como você pode ver aqui, ó, nós estamos em ml. E nós queremos transformar para litros. Lembrando, ó, eu vou estar voltando 1, 2, 3 casas, tá? Se eu estou voltando aqui 3 casas, o que é que eu faço? Aqui eu tenho também que voltar 3 casas. O número, tá? É 2, 5, 2. Se você não sabe, a vírgula, quando não está no número, ele está lá no finalzinho. Por quê? Porque aqui eu posso colocar quantos zeros eu quiser que não vai afetar em nada, certo? Se a vírgula está aqui, a gente vai fazer, ó, 1, 2, 3 casas. Opa, mas foi lá para frente. O que que eu faço? Eu vou pôr uma vírgula aqui e bem na frente dele eu acrescento um zero, tá? Ficando, então, com 0,252 litros. E agora, a gente já sabe que temos a nossa alternativa, tá bom? Porque eu transformei para litro e encontrei aqui, ó, como 0,252 litros como uma alternativa, certo? Agora, o que a gente faz é marcar a nossa opção. Aqui, letra A é a nossa opção correta. Beleza, pessoal? Bem, vamos para a nossa última questão. E essa última questão é uma questão bem interessante, tá? Por quê? Observa aí essa questão. Considere que, em uma seção da Secretaria Municipal de Transportes Urbanos, Centur, há um total de 20 funcionários alfabetizados em língua portuguesa, pessoal, tá? Em língua portuguesa. Destes, 5 leem textos em inglês, 8 leem textos em espanhol e 10 não leem texto em língua estrangeira alguma. Sendo assim, o número de funcionários que leem textos em inglês e em espanhol é... E aí, pessoal, como é que você faria para resolver essa questão? Complicado, né? Mas vamos resolver ela de uma forma bem simples, tá? Primeira coisa é a gente observar as informações que foram dadas. Primeiro, são 20 funcionários. Deixa eu só tirar aqui. São um total de 20 funcionários. Até aqui, beleza, tá? 5 leem textos em inglês, tá? 8 leem textos em espanhol, tá? E 10 não leem textos, tá? 10 não leem textos nem em espanhol e nem em inglês. Ok, temos aqui as nossas informações. Então, vamos calcular primeiro quantas leem pelo menos uma língua estrangeira, tá bom? Pelo menos uma língua estrangeira. Como é que a gente faz? Olha só, eu tenho 20 funcionários, tá? Deixa eu só baixar aqui. São 20 funcionários menos 10. Por que menos 10? Porque se você observar, 10 não lê em uma língua estrangeira. E eu quero saber quantos lêem em língua estrangeira. Ou seja, eu tenho 20 menos 10, eu vou encontrar 10. Então, esses 10 leem, tá, em língua estrangeira. Tá bom? Legal, já temos aqui que 10 leem em língua estrangeira. Já sei que a alternativa é 10? Não, não é. Calma. Porque agora, para resolver essa questão, a gente precisa da fórmula da inclusão e exclusão. Tá? Como é que funciona essa fórmula da inclusão e exclusão? Dados dois conjuntos, né? A e B. Só que nesse caso, eu não vou considerar conjunto A e B. Tá? Eu vou considerar o conjunto I de inglês e E de espanhol. E aqui, ó, aqui eu tenho um número de pessoas que leem, tá, em pelo menos uma língua, certo? Agora a gente vai resolver da seguinte maneira. Eu vou dizer o seguinte, ó, que o I é porque lá a gente representa como A mais B, tá? Mas eu vou representar assim, ó, a língua inglesa, tá bom? Quando eu tiver união com a língua espanhola, isso vai ser igual a quem?
O conjunto dos que leem inglês mais o conjunto dos que leem espanhol menos, tá? A interseção dos conjuntos que leem em inglês, ó, interseção, tá? Opa. Pagou? Interseção dos que leem inglês e espanhol, tá? O que que é cada um elemento desse daqui? O que que tá acontecendo aqui? Primeiro, tá? Deixa eu só pegar o vermelho. Primeiro, esse valorzinho bem aqui é a quantidade de pessoas que leem pelo menos uma língua, tá? Língua estrangeira, no caso, tá? Esse daqui é o conjunto de pessoas que leem língua inglês, tá? E o Ezinho é que lê em língua espanhola. E quem é esse conjunto bem aqui? Esse último conjunto aqui, esse último elemento que a gente desenhou no final, ele representa nada mais, nada menos que a quantidade de pessoas que leem as duas línguas, que é o que a questão está querendo, tá? Ó, sendo assim, o número de funcionários que leem textos em inglês e em espanhol, tá? Esse finalzinho aqui é o que a gente vai encontrar, beleza? Então a gente só vai separar, né? Ou melhor, substituir. Olha só, aqui, esse I união E é quem lê pelo menos uma língua. E tá aqui, ó, são 10, tá? E fica aqui, ó, 10 igual. Em inglês, são 5. Mais os 8 que são de espanhol. Ficando aqui, ó, 8. Menos, tá? Menos quem? Menos esse conjunto. Esse conjunto bem aqui, eu vou chamar ele de X, só pra gente não perder tempo desenhando tudo isso aqui, tá bom? Então fica aqui, X. Legal. Agora a gente organiza. Quanto é que dá 5 mais 8? 5 mais 8 dá 13, né? Só para organização, a gente vai ficar assim, ó. 13 menos x é igual a 10, tá? 13 está positivo, ele vai negativo. Então, vou ficar com menos x igual a 10 menos 13. Só que 10 menos 13, você sabe que é menos 3. Então, tem um menos x igual a menos 3. Tu deve ter aprendido, lá no teu jardim de infância, que quando se tem uma equação em que o x é negativo, se multiplica toda a equação por menos 1, né? Então, multiplicando por menos 1, tu tem que x é igual a 3. Ou seja, pessoal, ó, o número de funcionários que leem tanto em inglês e em espanhol é igual a 3. A nossa alternativa, ó, letra B. Beleza, pessoal? Bem, chegamos aqui na nossa última questão e eu espero que vocês tenham gostado, tenham deixado o like, se inscrito no canal e deixa aí nos seus comentários, tá? Qual foi tua maior dúvida e qual a tua maior dificuldade e se você também vai fazer esse concurso, beleza? Um abraço e até o próximo.